seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Malvecast. Mais um, assim, que nós selecionamos um tema que nós já falamos desse tema aqui. Inclusive, o André, ele veio como convidado na época para falar sobre isso e nós resolvemos trazer de novo, gente. E com certeza com um convidado assim, que vocês não têm noção de tanto conhecimento e o tanto que a gente vai aprender hoje aqui. Porque eu falei que eu vou aprender junto. Porque como eles têm muito conhecimento, muito know-how, eu também vou fazer várias perguntas, inclusive perguntas que vocês têm dúvidas que eu sei, porque é um tema que está muito em alta e a gente vai conseguir aqui falar bastante sobre, né? Então, primeiro, André, eu agradeço por você ter aceitado o convite como co-host hoje. Eu que agradeço, Di. Uma honra poder estar aqui com vocês no Malvecast mais uma vez e hoje poder aprender também com o Rodrigo um pouco mais sobre esse universo gigantesco aí dos marketplaces. Sim, nossa, gente, vai ser incrível. É isso, é sobre marketplace, acredito que vocês já devem ter visto por aí. E estou aqui hoje com o Rodrigo Segato, fundador da iCaft. Ificat, isso. Uma operação conectada, gente, a mais de 25 marketplaces. Então, olha só o tanto que ele não vai conseguir aqui falar com a gente sobre. Ele já liderou mais de 50 projetos de consultoria nas áreas de logística, tecnologia da informação. Além disso, ele atua como professor de pós-graduação, mentor, conselheiro de negócios digitais. Ai, que honra, Rodrigo. Obrigada por ter aceitado o convite. Ariadne, eu que agradeço aí o convite, né, de estar aqui participando, podendo contribuir com conhecimento, com o podcast, né, a Malvecast. Obrigado. Fico feliz por estar compartilhando meu conhecimento. Ai, vai ser incrível, estamos ansiosos. Antes, queremos te entregar um presentinho do Malvecast para você, Rodrigo. Olha, que legal. Muito obrigado. Ah, um presentinho nosso. Tem que abrir, né? Vamos ver. Ó, a caixa é chique, hein? Esse é muito bom. Oh, que bacana. Olha, café, eu adoro café. Café, uma Muito obrigado, viu? Imagina. Produção, pode pegar aqui, por favor. Obrigada. Rodrigo, então vamos começar, gente. Vamos começar esse episódio. Tô bem ansiosa, porque assim, tenho várias perguntas, várias dúvidas, porque é um tema que tá muito em alta. Na verdade, acho que sempre esteve, né, Rodrigo? Acho que você pode até trazer um pouco disso pra gente. E eu sempre gosto de iniciar com a história. Se você quiser começar um pouquinho contando como tudo começou. Sem dúvida. E hoje esse sucesso, vamos ficar aqui lisonjeados em saber. Tá, vamos lá. Na verdade, Ificat é a tradução ao pé da letra do meu sobrenome. C, gato. Então, como eu trabalhava na área de consultoria, né, o pessoal sempre tem alguns termos em inglês, e aí eles, né, um dia um amigo meu chegou, oi, Ificat, vem cá. Eu falei, pô, gostei desse nome. Pegou o nome. Eu falei, um dia eu vou usar esse nome para alguma coisa. E ele ficou guardado, né, esse nome, mas também não sabia o que fazer. Em 2010, eu estava fazendo 2 projetos em São Paulo. Um dentro da Gol Linhas Aéreas e outro dentro da Mattel, que é uma das maiores indústrias de brinquedo do país, né? E aí, em 2010, se falava-se do boom da internet, mas não era o que é hoje, tá? E aí eu fiz uma análise, era a ideia de montar um operador logístico, né? Que era um projeto totalmente voltado para a logística. E aí eu fui, né, fazer essa imersão. Então eu ficava metade do meu projeto na Gol Linhas Aéreas, que era totalmente logística, e depois eu ia para a Mattel. Eu participei da venda e da entrega desse projeto. E lá eu comecei a olhar as vendas de brinquedos, né, no mercado brasileiro. A Mattel ela não tem uma indústria, ela importa e faz a distribuição. Tem a matriz lá nos Estados Unidos. 70% dos brinquedos que chegavam no Brasil da Mattel ia por um caminho que ia para os grandes varejistas. Seja ele e-commerce, na época pequeno, ou as lojas físicas. 30% passava na mão de um distribuidor. A ideia era montar um operador logístico, para que não tenha a bitributação, né? O que é o operador logístico? É o full do Mercado Livre, hoje ele é um operador logístico. Então a ideia era transformar esses distribuidores nessa ideia de operação logística. E aí eu descobri que em 2010 apenas 1% dos brinquedos comercializados no Brasil vendia-se pela internet. Eu falei, esse negócio faz todo sentido, né? Se a ideia é todo mundo comprar pela internet, 1% vai explodir. No entanto, dos rankings, dos itens mais vendidos no Brasil hoje, brinquedo ainda não está nem entre os 10. Então, tende a crescer muito a venda de brinquedos para a internet. E aí eu fiquei com esse projeto engavetado, eu viajava, viajei praticamente o Brasil todo e eu falei, isso aqui me chamou atenção, peguei o nome, Ificat, falei, vou construir alguma coisa em relação a isso.
E aí, de alguma forma, eu tentei construir o projeto, mas ele ficou engavetado de 2010 a 2017. Nesse meio tempo, eu saio da consultoria e aí eu vou trabalhar numa editora do Augusto Cury em Ribeirão Preto. Então, eu fui responsável por toda a cadeia, por todo o supply chain de uma editora. Só que eu trabalhava lá e aí, paralelo, eu acabei, falei, vou construir meu projeto sozinho, construir meu projeto. Eu falo que eu tinha filhos, né, menores, agora mais velhos, eu não podia comprar o brinquedo e levar para casa, porque a hora que eu chegava não tinha nada para entregar, porque ia estar tudo aberto. Então, eu aluguei uma sala comercial de 20 metros quadrados, coloquei uma mesa, um notebook, todo mundo tem, e falei, vou começar. E eu comecei. Em 2017, ali, embrionário, estudando o marketplace, porque o marketplace chega no Brasil ali em 2015, esse conceito, B2W, porque já tinha o Mercado Livre, ele começou com usado, depois ele foi mudando o conceito dele, né? Então eu entrei e estava estudando, eu olhava aquilo e falava, mas tem o mesmo produto vendendo por o mesmo produto, 2 cadastros iguais dentro da B2W. E aí eu fui entendendo, fui testando sistemas de ERP, Enterprise Resource Planning, para fazer essa conexão, porque a minha formação é TI. Eu falei, eu não posso começar uma empresa se eu não tiver um ERP, emitir uma nota fiscal. Eu sou um cara de logística, né? Formado em TI, especialista em logística. Eu não posso demorar 20 minutos para emitir uma nota fiscal. Eu tenho que apertar um botão, tem que emitir uma nota fiscal. Então, eu me estruturei, estudei muito antes, já comecei minha empresa da forma, vamos falar, correta, estruturado, um RP cadastrando itens. E aí eu falei, deixa eu entender esse marketplace. No primeiro eu falava, não, a comissão é muito alta, não compensa. Deixa eu ver, e conectei. Eu comecei assim, como todo mundo começa, com meia dúzia de produtos, cadastrei, conectei, só que eu tinha um sistema tudo estruturado. E conectei no primeiro marketplace. E aí, de repente, eu deixei lá. Né, e tudo era muito novo. De repente, eu acordei um dia, tinha 10 pedidos. Falei, legal, né? Cresci. 10 pedidos, cresci. Aí eu falei, aí começou a vir. Cada marketplace que vinha, eu ia entendendo e eu ia conectando. Eu ia entendendo e ia conectando. Alguns marketplaces, tem alguns que eu já conectei e eles já deixaram de existir nesse meio do caminho. Porque talvez naquele momento fazia sentido, todo mundo veio para os marketplaces e aí poucos foram sobrevivendo. Como tudo, né? Tem o boom e aí eu conecto e aí eu fui me desligando de alguns marketplaces porque eles deixaram de operar. Então, olhando para esse, eu falo assim, omnichannel, né? Porque a gente tem que vender por qualquer lugar. Seja por redes sociais, por WhatsApp, seja por marketplace. Tem a comissão? Tem a comissão, mas você tem que fazer de uma forma que você consiga retornar. E aí eu comecei a crescer, né? E aí, como eu não dependia daquilo para sobreviver, o que entrava de grana, eu comprava produto. Entrava de grana, eu comprava produto. De repente, era uma sala comercial de 20 metros quadrados, não tinha mais onde colocar produto. Não tinha mais. E eu fui colocando produto. Aí eu comecei a ter um problema, porque eu trabalhava, eu tinha uma profissão, né? Eu me dedicava, e aí eu tinha que fazer isso nas horas vagas, né? Hora do almoço e tal. E aí eu comecei, contratei um estagiário, depois eu contratei um funcionário. Aí eu falei, não, esse espaço está pequeno. Aí eu falei, ou eu saio daqui e vou para um galpão e continuo logística, só e-commerce, ou eu saio daqui e vou para um ponto que eu gostaria de abrir uma loja física. Eu sempre tive vontade de ter uma loja física. Aí eu tomei a decisão, em 6 meses eu mudei, fui para um ponto comercial onde eu poderia abrir uma loja física. Demorei 1 ano para abrir uma loja física, porque o dinheiro que a empresa retornava era investido nela. Coloca a prateleira, pinta a parede, coloca ar-condicionado, compra mais produto. E aí eu fiquei 1 ano trabalhando num ponto onde viraria uma loja, para que ela, trabalhando com e-commerce, onde ela viraria uma loja futura. Como eu estruturei muito bem lá atrás, eu sempre vou falar da estruturação da tecnologia da informação, o estoque era único. Tinha produto de alto valor agregado que eu tinha uma única peça. Ela estava na física, na loja física, na gôndola, e estava em todos os marketplaces. Só que a hora que vendeu na física, eu tenho que dar baixa rápido. Senão, não sai do marketplace, eu vendo sem ter. E você sabe disso, o que é vender sem ter. Sim. Nos marketplaces. É complicado. Sim. E aí eu abri a loja. Inaugurei uma loja, sem muita pretensão, uma loja pequena, bem estruturada. Porém, fiquei 2019, 2020 veio pandemia. Aí abre loja, fecha loja, abre loja, fecha loja, abre loja, fecha loja.
Até quando isso? E aí, nesse meio tempo, a pandemia foi, acho que em março, né? Que foi anunciada efetivamente. Em abril, eu aluguei um galpão de 300 metros quadrados. O pessoal falou assim, esse cara é louco. Por quê? Porque como eu era um cara de operações, trabalhei em grandes empresas, trabalhando com logística, eu falei, a importação do produto vai ficar escasso. Não vai ter importação de produto, vai faltar brinquedo. Quem tiver brinquedo, vai vender. E realmente acabou. Você chegava na indústria, eles não tinham para entregar. O que eu fiz? O que eu consegui puxar de produto para armazenar, só que eu precisava de espaço. Numa loja de 60 metros quadrados, eu já tinha sofrido com 20, vou sofrer com 60. Eu aluguei um galpão de 300 metros quadrados, comecei a comprar o que eu conseguia comprar e comecei a armazenar. Entendeu? Aí as vendas, eu saí de 120, 30 pedidos por mês para mais de 2.500 pedidos por mês. Eu e mais um funcionário. Muita coisa. Cresceu demais. Só que aí, nesse meio tempo, foram entrando outros marketplaces, foram entrando outros concorrentes e assim. Mas a ideia de construir, inicialmente, era construir uma loja física. Por mais que eu trabalharia, né, no e-commerce. Então, assim, para quem está ouvindo esse podcast, que tem sua loja física, tem que entrar nos marketplaces. Ah, mas a comissão é alta. Trabalha o custo, trabalha a compra para que você consiga ter uma margem, porque pelo menos você gira, entendeu? Às vezes você tem um produto que não está girando, você baixa o preço e gira e vai comprar outro produto que vende. Você vende tanto na loja física quanto na loja online, entendeu? Então, assim, mas voltando, para finalizar a ideia da Ificat. Eu sempre quis ter uma loja física. Eu acredito na loja física. Porém, se ela tiver entretenimento. Porque hoje as pessoas sair de casa para comprar, simplesmente para comprar, é cada vez menos. Elas não vão sair para comprar. Você fala assim, você vai num shopping, as pessoas vão passear no shopping e acaba comprando. Porque lá tem entretenimento. Entendeu? E você fala assim, ó, barbearia. Tanto que explodiu barbearia. O cara vai lá tomar uma cerveja com uma mulher, um videogame. Salão de cabeleireiro, as mulheres vão lá conversar, se reunir. É o entretenimento, entendeu? Então, a ideia de construir a loja de brinquedo era que ela não fosse um supermercado de brinquedo, onde eu teria algo a mais a oferecer. Só que aí na pandemia eu resolvi parar, porque eu estava gastando dinheiro, investindo dinheiro num lugar que não dava retorno e precisando de estrutura em outro lugar que estava explodindo, entendeu? Resumindo, Ificat é isso, né? Para chegar até onde eu cheguei Perfeito. hoje. Nossa, que incrível. Eu gostei bastante porque você trouxe sobre essa questão da estrutura, né? Muitos empresários às vezes começam e é só comprar o produto e vender. Na verdade, não. O marketplace, o que eu enxergo hoje, que ele tem crescido cada vez mais, tem muitas pessoas entrando, mas espera lá, você precisa pelo menos então entender algumas coisas importantes ali no início, até mesmo investir em consultoria, em consultores, para que você também não faça algo que você vai se perder no meio do caminho, né? Então, eu percebi que você trouxe muito desde o começo ali, essa preocupação de, eu vou deixar ela estruturada, eu vou trazer de uma forma que realmente tem uma estrutura para que não se perca no caminho. Eu acho que é um dos insights importantes para quem começa também, né? Sim, se você pegar hoje as lojas convencionais, né? Não as grandes, vamos falar que a gente está praticamente falando pro médio e pro pequeno, acredito eu aqui nesse podcast. Às vezes ele não tem nenhum controle de estoque efetivo. E se ele vai para o e-commerce, como que ele vai controlar a venda? Porque caiu a venda em 24 horas, no máximo você tem que estar postando esse produto, senão a tua performance cai, ele te exclui do jogo, né? Porque ele está vendendo o que ele entrega em 24 horas, principalmente o Mercado Livre. Então, os pedidos que caem para mim até as 2 horas da tarde no dia de hoje, eu posto hoje. Depois das 2 eu vou postar amanhã. E aí o Mercado Livre já está avisando o cliente o dia que eu vou postar e o dia que ele vai receber. Então, se a loja física hoje ele não consegue ter um controle efetivo de estoque, como que ele vai entrar no marketplace? Como que ele vai vender? Tem outras formas de vender, WhatsApp, marketplace, Google, cadastrar Google. Então, eu cadastro uma única vez o item em uma única plataforma e dessa plataforma eu falar esse item vai para esse, vai para o Google Shop, vai para o WhatsApp, vai para não sei onde, eu compartilho, vai para o meu site direto. E aí eu faço de uma forma que facilite a minha operação.
que eu não fique que eu não gaste tanta energia. Porque assim, dependendo do item que você não tem um estoque alto. Eu fico analisando assim, ó, o esforço que eu tenho para cadastrar um item para vender quanto? Quanto isso vai me dar de retorno? Tudo é custo. Tudo é custo. Entendeu? É um item que eu vou comprar, ele vai me dar muita devolução? Eu tenho que avaliar. É muito eletrônico? É um fornecedor que não me dá um suporte como varejista? É tudo coisa que eu avalio. A embalagem, eu sou um cara de logística, uma embalagem, eu vou ter que trabalhar muito essa embalagem, porque tudo é custo. Tudo é custo, é. Tudo é custo. Entendeu? Incrível, né? Você também tem toda essa estrutura lá, Toda né? essa estrutura de... Rodrigo, até queria fazer uma pergunta. Você falou que começou de 20 metros quadrados, vai para 60, depois a gente está ouvindo aí um boom para 300 metros quadrados, né? E um volume absurdo de vendas. Como que você fez para gerenciar os riscos nisso, né? Porque a gente conversa com os empreendedores e eles têm muito medo de tomar decisão pelo risco. Então, a gente sabe que empreender é um risco. Então, nós ouvimos de 20 para 60 e um boom. Como que você fez para lidar com esses riscos para chegar até aqui, né? Nesse ponto? Eu falo que eu ainda vou escrever um livro, né? Já tem filho, já plantei uma árvore, agora falta escrever um livro. Na verdade, para ser bem sincero, eu não olhei muito o risco, não. Eu falei assim, eu olhei a oportunidade. Se você for analisar muito, você não faz. Você não faz. No momento que eu aluguei o galpão de 300 metros quadrados, eu fui por impulso e por acreditar que naquele momento ia faltar produto. E realmente faltou produto. Tinha uma grande indústria aí de quebra-cabeça. Quebra-cabeça vendeu demais. Não tinha esse... Cara, mas eu quero comprar. Não tem. Então, quem tinha produto de estoque ia conseguir vender. E aí você podia aumentar o preço e a margem era alta e as pessoas estavam comprando. Assim, Estava comprando. Então, assim, nesse momento, eu não avaliei muito o risco. O que eu avalio agora, para responder um pouco da sua pergunta, é todo o item que eu vou comprar, aí sim eu tenho que avaliar o investimento naquele determinado item, o esforço para que eu tenha numa logística, num cadastro, numa devolução, numa margem de contribuição, para que eu consiga ter resultado. Porque uma vez você está com a estrutura pronta, eu falo, agora eu posso vender qualquer coisa. Eu entrei com uma ideia na Efiquete de ser focado em brinquedos, entendeu? Mas agora qualquer coisa eu posso vender. A estrutura está pronta, entendeu? Eu vendo qualquer coisa. Eu posso me conectar. Como tem vários outros concorrentes, outros clientes, sellers, né, que eles chamam de sellers, vendendo um pouco de tudo, entendeu? Por quê? Por que eu falo que eu tenho que avaliar muito bem? Porque é um dinheiro investido e tem que se retornar rápido. Tem muitas indústrias que estão entrando, que a gente chama de indústria 4.0, eles estão entrando dentro dos marketplaces e está virando meu próprio concorrente. Eu compro dele e ele vende junto comigo dentro do marketplace. Ele não tem a tributação. Ele já sai a nota fiscal dele direto para o consumidor final. Quando eu compro, sai a nota dele para mim, imposto. Sai de mim, imposto, fora o frete, né? Que ele corta uma perna de frete e uma perna de nota fiscal. Então, eu fico avaliando até que ponto, quais produtos eu vou entrar para jogar o jogo. Entendeu? Perfeito. Então, hoje você tem mais produtos, não somente os brinquedos, né? Então, você tem uma gama grande de produtos. Eu ainda procuro focar naquele mundo infantil, entendeu? Mas não aquela indústria muito fechada de brinquedos convencionais, entendeu? Um pouco de eletrônico, uns gamers, teclado gamer, fone gamer, entendeu? Você acaba diversificando um pouco mais e aí você acaba entrando um pouco na sazonalidade, quando você vai trabalhar uma festa junina, uma Páscoa, entendeu? Algumas peças de decorações ali, de quarto, você sai um pouco daquele universo. Mas eu ainda procuro focar no infantil, no lúdico, vamos pensar assim. Perfeito, entendeu? Incrível. E para quem quer começar hoje, qualquer produto mesmo, ou é necessário fazer um estudo... Porque pelo que eu vejo vocês comentando, tem muito essa questão de margem, né? Tem a margem, tem o fornecedor. Então, são vários fatores ali que influenciam para, de fato, ter um sucesso no marketplace. Mas
o que que é o principal? É avaliar custo, é avaliar produto? Porque eu pego hoje, talvez, um público ali que tá assistindo, que ele não faz ideia de onde começar, como começar, ou se, será que um produto vai ser mesmo risco? Ou vocês como consultores também, vocês indicam um produto já, até mesmo o produto de vocês, talvez ali, para essa pessoa que vocês estão mentorando, prestando a consultoria? Como que é essa parte? Eu sei que eu sou convidado, mas primeiro responde você, André. Depois eu respondo. Como que você faz a sua Indicaria para curadoria de começar, produto? né? Hoje a gente sabe, né, Rodrigo, que o começo, principalmente no Mercado Livre, é aquela lentidão, né? Correios, depois para ir para o Places, até chegar no full. Então tem toda uma trajetória, né? E ativar a reputação, as 10 primeiras vendas, tá bem mais burocrático, apesar que a própria plataforma lançou recentemente o programa Decola, que ajuda os novos Sim. sellers, né? Para colocar uma reputação antes de você fazer as 10 primeiras vendas. Isso já contribui bastante. Mas essa questão do produto, inclusive eu até vi, acho que um corte de um outro podcast do Rodrigo, que não tem às vezes o produto ideal, né? Você vai encontrando e você vai achando oportunidades. Então, eu sempre falo para as pessoas ali que estão numa consultoria, dá para a gente procurar algum eletrônico, algum produto que tem um volume bom, para que essa conta criar reputação e ela começar a vender e a plataforma entender que você é um bom vendedor. Mas ficar atento nas oportunidades. Eu fui muito para São Paulo, encontrei muita oportunidade, encontrando fornecedor, negociando na compra, porque a gente sabe que a gente ganha na compra, né? Não na venda. E então tentar olhar as oportunidades, porque a pessoa fala, o que eu vou vender? Você tem uma infinidade de produtos, mas no começo alguma peça que tem um volume grande, né? Para essa conta dar um up aí, né? Vamos dizer assim. Quando eu falo volume, agora eu vou entrar na logística, não é volumoso, não, senão o frete fica caro. Verdade. Mas a quantidade. Tô brincando. Mas assim, não tem o produto ideal. Porque se eu achar essa caneca, eu começar a vender, daqui a pouco ele vai conseguir perceber que eu tô vendendo muito essa caneca, e ele vai comprar essa caneca, e aí eu tô pagando 10, ele tá pagando 9, ele vai vender mais barato que eu, e o jogo muda. Então, é dinâmico, é o dia inteiro olhando o computador, olhando o fornecedor, entrando nas ferramentas, que tem umas ferramentas agora que se conecta dentro dos marketplace, que você fica sabendo quem vende, quem não vende, o que vende. Então eu não vou citar nomes, né, para não fazer merchan para eles, mas tem ferramentas que você compra, né? Tem ferramentas que fica minerando quais os itens que tá mais hypado ali, e você fica entendendo, vou entrar, não vou entrar. Eu falo, gente, isso aqui é uma aposta, é cassino. Porque você vai pegar teu dinheiro e falar, vou colocar 5, 10, não sei quantos R$ 1.000 em cima daquele item e acreditar que você vai vender e vai ganhar dinheiro. E você tem que ser rápido, né? Não vendeu, focou, queima o produto, pega teu dinheiro de volta e já posta a ficha em outra máquina. Tem um conceito que chama Open to Buy. Isso é uma metodologia de grandes empresas, né? Magazine Luiza, essas grandes empresas, tem o comprador. Né? Então, o cara é o cara que compra para a empresa. Ele vai lá e acredita num determinado produto de compra. Só que aí o volume é outro, ele compra, sei lá, milhões. Se aquele produto foi para a gôndola e não vendeu, ele não tem grana para continuar comprando. Entendeu? Ele tem que acabar com esse estoque para entrar dinheiro como se fosse no caixa dele, para que ele... Então, eu compro um produto, tem que ver a margem de contribuição, tem que ver o giro e o retorno que ele dá. Entendeu? Se ele deu retorno, eu continuo comprando. Se ele não deu retorno, acaba com esse produto e compra de novo. Outro produto. Entendeu? Sim. Então, assim, todo mundo fica buscando. Eu quero o produto ideal. Não existe produto ideal. Não existe. Uns vão estar vendendo. Eu posso comprar o mesmo item que você, eu posso me performar e você não. Você sabe disso. É, verdade. Entendeu? Então, tem N produtos. E aí, também, só que também, por isso que eu falo, por mais que eu diversifiquei um pouco, eu ainda estou focado no público infantil. Sim. Entendeu? Porque senão você vai começar, aí você começa a trazer umas coisas, decorações, copo, uns negócios assim, que não vai para o mundo infantil, aí você fica louco. Tem uma infinidade de produtos. Igual vidro, copo, essas coisas, louça, cristal, eu não gostaria de trabalhar. Roupa, por mais que roupa, hoje, por incrível que pareça, quem diria que hoje roupa é o primeiro lugar de 58% das vendas? São roupas. Que todo mundo falava assim, eu não compro roupa. Eu vou experimentar. Como que eu vou experimentar? Se eu não gostar, né? E se eu não gostar, 58%. Eu vi uma reportagem antes de vir para cá. 58% em primeiro lugar é roupa. Depois é calçado. Olha isso. Mas sabe por que chegou nesse nível? Não serviu, devolve, custo zero.
devolve meu dinheiro, gera crédito, compro de novo. Então, os marketplaces facilitou muito isso. Facilitou muito. Mas eu não gostaria de trabalhar com roupa. Aí é perfil. Você trabalha com roupa? Não. Não? Muita dor de cabeça, Muita também dor de cabeça, muita troca. devolução. Já trabalhou ou não? Não, mas eu conversei com uma pessoa que trabalha e é muita devolução. É. E o controle de estoque é muito chato de fazer. É. E aí, Muita e aí devolução. tem umas dificuldades que eu passei no meio do caminho. Não sei se você trabalha com brinquedo, porque assim, ó, você vai trabalhar com roupa, eu tenho a blusa preta, PMG. É. Eu tenho a blusa branca, PMG. Você tem que ter um sistema, você tem que ter um controle para cada um. Isso é logística. Para cada um tem que ter um código, para cada um tem um código EAN 13. E nem todas as indústrias estão preparadas para isso. Eu tive uma grande dificuldade com brinquedos, porque assim, ó, eu vou usar o exemplo da Barbie, né? Você compra lá uma caixa de Barbie, vem 24 bonecas, cada uma com uma roupa. Como que você cadastra isso? Se você coloca as fotos de todas e coloca sortida, o cliente vai comprar e fala assim, eu quero aquela ali do vestidinho com a bolinha rosa no... Não dá, você tem que facilitar a tua operação logística, porque tudo é custo. Tudo é custo. É. Você tem que pensar muito bem qual o produto que você compra, você tem que pensar como você cadastra e como você conecta. Se você facilitar tudo isso, acabou. Estoque, problema de estoque, zero. Porque assim, ó, vendeu, não tem um item, tem que mandar outro ou cancelar a venda, aí você vai perdendo performance, você vai perdendo a faixinha verde lá e aí, Só problema. aí é só problema. Di, até fazer um comentário que eu acho interessante, que o Rodrigo comentou. É muito importante até para o pessoal de casa que está assistindo essa questão do produto. Igual ele falou, tá vendendo esse copo, eu estou pagando 10. Poxa, eu estou surfando uma onda legal, mas de repente alguém observou que você está vendendo bem, porque realmente essas plataformas agora se conectam e elas vão te passar dados. Então, esse vendedor criou o anúncio do copo há 30 dias, ele já vendeu 1.000 peças. Isso. Você olha e fala assim, nossa, eu quero entrar também. Aí ele vai numa negociação e ele compra por 9. Então, já vai começar a prejudicar. Então, essa busca constante, igual o Rodrigo falou, é o dia inteiro no computador, falando com o fornecedor, buscando se atualizar. Então, é até importante para quem está assistindo, né? Sim. Muito interessante o que ele falou, porque uma hora alguém vai notar o seu produto e vai querer buscar o seu fornecedor. E aí ele vem e dá uma rasteira porque ele joga lá embaixo, né, Rodrigo? Sim. E não existe assim, eu tô comprando num fornecedor, ele vai vender só para mim, eu vou comprar um... Não. Chegou lá com volume, ele vai fazer preço e ele vende. Ele vai vender para mim, para ele, para quem quer que seja, entendeu? E o grande desafio é achar esse produto ideal. Que todo mundo fala, se o dia que eu achar um produto, eu fico milionário. Ontem eu tava pesquisando, eu achei uma marca de um fone. Olha só, achei fantástico o case de sucesso. A marca de um fone, onde ele faz dropshipping, né? Ele vende, passa o pedido para alguém e alguém entrega direto para o consumidor final. Para quem não saiba. Ele só tem, sei lá, meia dúzia de produto, ele faz dropshipping, porém, uma estrutura muito de remarketing muito bem feita. Só do fato de eu ter entrado dentro do site dele, já me chamou no WhatsApp e já me mandou cupom, já fez um remarketing. Hoje de manhã já me mandou um outro bom dia, tem alguma dúvida? Então, assim, agora vamos sair um pouco do vender. Vamos olhar o atendimento e suporte. Porque isso aí é um outro ponto. Porque assim, ó, mesmo que se você está vendendo muito bem e não der suporte nos marketplaces, sua performance cai. Devolução, problema, troca. E aí, o que você pode fazer? Se você começa a performar, você tem teu site próprio. De alguma forma, as pessoas começam a entrar dentro do teu site, ver que você tem relevância, e aí o que acontece? Você começa a trazer o cliente para a sua base de dados. E aí você começa, dependendo do que você vende, se você tem recorrência, um exemplo, brinquedo, se a pessoa comprou um brinquedo com 1 ano, pelo menos por mais uns 10, ela vai comprar alguma coisa de você. Sim, então sim. Você tem a história, né? De cativar cliente, fazer um CRM bem feito para que você consiga atender esse cliente por mais vezes, né? Porque, teoricamente, o marketplace é sempre uma venda. Muito difícil você vai ver ele voltar a comprar. Porque às vezes ele não sabe de quem está comprando. Ele está comprando do Mercado Livre, do Magazine Luiza, da Americanas. Mas ele não voltar a comprar, muito difícil.
Nossa, incrível. Então, eu acho que também esse ponto, porque às vezes pode pensar assim, eu tô entrando no marketplace, não vou me preocupar muito com essa questão de cliente, ou não vou me preocupar muito com a questão de experiência do cliente, porque é uma venda e pronto. Mas não, sempre ter esse olhar analítico como empreendedor também de, pera lá, como que eu consigo trazer esse cliente para ser um cliente recorrente também? Eu acho que até um ponto, não sei se o Dé vai comentar aqui, sobre a questão ali que a gente até estava fazendo conteúdo essa semana, né? Mas eu entendi que para vocês também foi uma forma de pegar algo que estava dando certo, que é uma dor, e trazer isso para o físico e como que eu consigo aumentar ali a estrutura do meu negócio? Fazer com que eu consiga agregar mais valor ainda para o meu cliente. Então, você trazendo dessa forma, eu percebi que ter esse cuidado também, pensar, tentar tirar um pouco da questão do marketplace e tentar trazer esse cliente como uma base recorrente também de cliente que sempre vai comprar, né? Sim, e como eu sou um cara de operações, eu falo, gente, não é porque eu tô trabalhando no marketplace, eu vou embalar de qualquer jeito, eu tenho que me preocupar como é que esse produto vai chegar lá. Eu sei como que são as transportadoras, os correios, como que esse produto vai chegar. Se eu embalar muito bem, corre o risco de chegar com defeito, então vamos se preocupar na expectativa, né? Caiu a venda, vamos atender o prazo, vamos embalar corretamente, coloca um bilhetinho ali dentro de boas-vindas, de agradecimento, muito obrigado, estamos felizes por ter comprado o nosso produto, qualquer problema, entre em contato com a gente, né? Para que ele entenda que atrás do marketplace tem uma empresa, Exato. um CNPJ que precisa sobreviver e que está ali fazendo o seu trabalho da melhor forma possível e querendo recorrência, entendeu? Então, tratar o cliente como cliente. Às vezes, tem hora que eu falo assim, já aconteceu, às vezes acontece, ó, de vender um produto que com uma falha de estoque ou estava com defeito, eu testo todos os produtos antes de mandar. Eu tenho esse cuidado de testar antes. Chegou, não tem o produto, foi testar a última peça. Eu compro no concorrente para garantir a entrega para o cliente. Em primeiro lugar, eu olho para o cliente. Não tem a peça da cor que ele pediu, porque às vezes eu tenho a grade cadastrada, eu falo, não tenho azul, eu tenho a verde, pode ser. Eu comunico ele antes, eu não trato com surpresa. E aí eu falo assim, se você aceitar, eu te mando um brinde. Eu mando um brinde para ele, um chaveirinho, um negocinho, detalhe, entendeu? Que não deixa de ser um agradecimento por ele ter aceitado uma cor ou outra. Não quero. Tá bom, cancela o pedido, ok. Vamos ser felizes, você e eu também, entendeu? Mas nada porque eu tô trabalhando no marketplace, eu vou trabalhar de qualquer jeito, Sim, entendeu? incrível. Se preocupar com o cliente. Legal. Né? Até a Di comentou, a gente, nessa preocupação, nós vamos conhecendo o cliente, né? E aí você vai puxando um pouco da dor. Inclusive, o Rodrigo comentou algo que eu também me identifiquei. Eu sempre tive vontade de ter uma loja física. Por mais que a gente atua no marketplace, sempre tive vontade. Mas a gente sabe que depois da pandemia, o comportamento de compra mudou, né? Mudou. Mas nós, através do marketplace, nós conseguimos entender que a necessidade do consumo de vitaminas aumentou muito dos encapsulados, né? Então, hoje, muita gente cansada, ansiedade, estresse, sono. Então, isso foi aumentando, né? E a gente recentemente está numa pesquisa de mercado buscando para abrir, fizemos os conteúdos ontem, né, com a Malve, para abrir uma loja física voltado para esse tipo de produto, só para encapsulados. Então, seria um lugar onde só tem vitaminas. Normalmente, quando você vai na farmácia, ele tem uma parte específica de vitaminas, mas ela não tem uma amplitude. E ela não opera 100% ali. Farmácia é mais para remédio que você vai ali para uma dor de cabeça, alguma coisa ou outra. Você junta o ticket ali numa vitamina que a pessoa pega. Uma vitamina C, uma vitamina D. E aí nós entendemos que cresceu muito. No marketplace se vende muito bem, né? Por mais que está ficando cada vez mais, muitos vendedores vão entrando, mas se vende muito bem. E aí, através de entender a dor, né, das pessoas, nós conseguimos compreender que, através até de um tráfego, né, de que a gente fez aí tudo, entender que aqui em São Carlos se tem um público voltado para isso. Então, achei muito interessante também a sua jornada dessa loja física, tudo. E até uma dúvida que surgiu depois da pandemia, dessa questão. A sua loja física, você não manteve mais, optou por fechar 100% online? 100% online, 100% por online. mais que eu ainda acredito, porque assim, por que a Samsung tem uma loja no shopping? Sendo que ela está em todos os marketplace e ela está em todas as lojas ali do Exato. lado. Por que ela tem uma loja? É showroom. Sim. Então, assim, talvez, olhando para o teu negócio, né, talvez é apenas uma ideia minha no primeiro momento, se a gente consegue montar uma estrutura enxuta, porque a minha loja era pequena, por mais que eu não tenha entretenimento, mas que eu consiga ter um custo reduzido, onde a pessoa, putz, não vou comprar pela internet, esperar chegar, eu preciso passar a pegar, porque acabou o meu e eu preciso consumir.
Que é uma tendência agora que a Amazon vai começar a abrir alguns pontos e o Mercado Livre também vai abrir alguns pontos, alguns containers. Para venda direta, né? Para Ali. venda direta, para pegar mais rápido, entendeu? Quando você fala de loja grande, a reportagem que eu vi ontem, Americanas, fechou acho que 80 lojas, prejuízo de 500 milhões. Olha o tamanho de uma loja, de uma Americanas, um custo, às vezes dentro de shopping. Aí você fala assim, será que as lojas vão começar a reduzir? Estou questionando. Começar a reduzir de tamanho. Aí você tem que ter um estacionamento, onde ele chega, passa, pega, ele faz o pedido por WhatsApp, ele compra pelo site e retira, ou vai ter uma loja, só um ponto de retira mais fácil, entendeu? Espalhado na cidade. Não sei. Não sei. Porque só, quando você vende, eles passam para coletar na sua operação, alguns você tem que levar. Isso. Certo? Certo. Que é o conceito de picape. Então, o que é o conceito de picape? Quando eu tinha loja aberta, eu fui um dos primeiros a entrar no picape. Eu era picape da Jadlog, da Wish. Eu cheguei a ganhar quase R$2.000 só de parcelinha. Acabou virando um negócio. Eu pagava o aluguel da loja com picape. O que é o picape? O cara vendeu, ele tem que postar em algum lugar. E você tinha que postar numa loja física. Para que eu gere volume de pessoas entrando dentro da loja e ele vai postar. Aí no final do dia, em vez de sair coletando em várias lojas, passa um caminhão, coleta tudo, entendeu? E vai para o centro de distribuição e aí faz a logística. Então eu era tanto coleta quanto entrega. Então o Wish, alguém pedia, entregava lá 50 pacotes de manhã e ia passando gente, vim retirar meu código de barra. Acabou isso daí, eles estão acabando. Talvez o custo não compensou do picape. O Magazine Luiza, hoje, você só faz o picape entregando na loja deles. Você vende no Magazine Luiza? Não, ainda não. Eu não. vendo no Magazine Luiza. Cara, eu tô quase desistindo, porque eu tinha um picape do lado da minha loja. Eu vendia lá, postava. Agora tem que parar, estacionar o carro, entrar dentro de um shopping. Levar na loja deles. Na loja deles. Cara, tá inviável. Então, assim, olha-se muito custo. Aí quando eu falo custo, seja da loja física ou seja do transporte, da logística como um todo. Olha esse custo. Se começa a reduzir muito custo, começa a reduzir qualidade. Você tem que ter o equilíbrio disso. Até que ponto eu vou facilitar a vida para o seller, até que ponto eu vou facilitar a vida para o consumidor final, para que eu consiga dar essa distribuição de uma forma mais rápida. Porque o mercado está aí, o Mercado Livre está aí, entregando em 24 horas. Quem que não quer receber em 24 horas? Muito rápido. Você está no full? Sim. No Mercado Livre, 100% operação praticamente é full. Uma full. Venda ou outra no Places. Tá, mas 100% full. Mas você recebe o produto aqui e leva para lá? Isso. Eles coletam na empresa. Recebo do meu fornecedor, né? A gente prepara e manda. Não, você compra. Vem para São Carlos. Isso. Aí você prepara e manda pro full. Isso. Ou você paga para mandar pro full? Não, eu mesmo mando. Tem que vir para cá para depois mandar. Tá, mas não vai direto pro full. Não vai. E você que leva ou paga pro Mercado Livre buscar? Pago pro Mercado Livre buscar. Então a margem é boa, porque dá para pagar o full, correto? A coleta, sim. Entendeu? Tem produto que não tem margem para você mandar pro full. Porque olha só, eu estava discutindo ontem numa reunião com um amigo meu. Eu compro produto. Algumas indústrias são de fora, eles mandam para São Paulo. Eu pago São Paulo, Ribeirão Preto. Paguei uma perna de frete. Reduziu minha margem. Se eu tiver que pagar para voltar pro full, dependendo... Já não dá. Aí você tem que fazer a conta. Você fala assim, então, tem produto que dá para você pagar. Tem produto que não dá para você pagar. Isso aqui não dá para ir pro full. Entendeu? Aí, tá vendo? Tudo é conta, tudo é custo para saber o que você manda e o que você não manda. Sim. Uma parte fica na loja, outra parte fica no full. Para operar. Tem frete que acaba pegando muito do produto ali, do valor do produto, e não tem como. Mas você tem que pagar, depois mandar para o Mercado Livre. Isso. E aí, quando você olha para a indústria, se eu chegar na indústria e falar assim, indústria, você prepara, porque você tem que colocar uma etiqueta para mandar para o full, seja da Amazon ou seja do Mercado Livre. Quando você pede para a indústria, prepara o produto para mim, ele fala assim, para preparar para você, eu preparo para mim, eu monto uma loja lá dentro e eu vou vender. Entendeu? Sim. Então, assim, eu vou ensinar ele a ser meu concorrente. Ou se já não é, entendeu? Se já não tem a loja oficial lá dentro. Nossa, é incrível. E é uma estrutura realmente muito grande, né? Tanto que eu percebo assim, você até mesmo trouxe, tem que ficar ali no computador a todo momento fazendo estudo, então não tem como. Esse modelo de negócio você precisa entender sobre o mercado.
pelo que eu percebi, vendeu o produto e já tá pensando no próximo produto, porque pode ser que esse produto aqui não vai dar certo, porque vai acontecer de alguém vender mais barato e aí você vai acabar perdendo. Então, sempre essa corrida mesmo de conseguir ali estar sempre atento. E essa questão que você trouxe da loja física, Rodrigo, eu tava pensando aqui, o tanto que também tem que fazer uma análise de comportamento mesmo, de como as pessoas estão se comportando, né? Hoje elas compram muito pela internet, a gente sabe disso, hoje é 100% aí marketplace, quer dizer, muito boa parte da compra é marketplace, só que ainda ele quer experiência também. Então, talvez não loja grande, como um supermercado, como você mesmo disse, mas uma loja ali pequena que vai conseguir. Aí você tem que ter todo um desafio de trabalhar a experiência do cliente, ser rápido, talvez até colocar um delivery ali. Acho que tem farmácias hoje em dia que funciona assim, para buscar rapidez, mas ao mesmo tempo a experiência. Então, é entendendo ali o comportamento e ao mesmo tempo a sazonalidade, né? Então, tudo isso é importante para conseguir aí ter essa estratégia. Quando deu pandemia, as pessoas colocavam uma placa na porta, vendemos online, e o número do WhatsApp embaixo. Sim. Quantas lojas físicas hoje tem aberta que fica alguém o dia inteirinho no WhatsApp? E aí é até uma história que eu conto que aconteceu na loja, eu estava com a loja aberta, e aí uma senhora mandou uma mensagem, falou assim, você vende brinquedo? Sim, vendemos brinquedo. Você poderia Eu tenho um site estruturado que eu tirei foto, altura, largura, descrição, né? Tudo detalhado para facilitar a vida. Mas é uma senhora, eu entendo. O que você tem para uma criança de 5 anos? Cara, eu tenho a loja inteira. Dependendo. Você poderia me mandar algumas fotos? Entendeu? Você entende que eu tô... Se ela tivesse fisicamente na minha loja, seria muito mais fácil eu vender. Agora, como é que eu vendo online para ela? Eu vou ficar mandando isso, não gostei. Aí você começa. É menino ou menina? Gosta de algum personagem? Tem irmão? Não tem irmão? Você vai fazendo uma curadoria para tentar chegar e facilitar a tua vida para falar assim, ó, esse é o brinquedo. Não gostei. Aí você manda outra foto. Quantas lojas hoje que não estão no Marketplace estão vendendo por WhatsApp dessa forma que eu te falei? E aí, o que acontece hoje? As pessoas têm paciência para esperar. Você mandou um WhatsApp para a loja. Quanto tempo elas acham que tem que esperar a resposta? Tem que responder na hora. Tem que responder na hora. E a estrutura de call center, daqui a pouco você tem 10 pessoas respondendo o WhatsApp. Então, você monta uma estrutura física, monta uma loja, estacionamento, põe café, ar-condicionado ligado o dia inteiro, para a pessoa te chamar no WhatsApp. Para te falar assim, me manda a foto do item. Isso é venda online? Aí eu pergunto, eu volto para vocês. Isso é venda online? Entendeu? Eu tenho a estrutura física. Eu gostaria muito que a pessoa viesse aqui. Agora, o que faz ela vir aqui? Porque se ela vai para o marketplace, ela vai olhar a foto, ela entra ela entra no outro. Tem até um cliente nosso que, inclusive, acho que você até conhece dessa, faz a parte de Mercado Livre ali para eles, porque nós temos isso hoje na agência também, né? Nós entendemos que alguns clientes que vendem produtos, essa necessidade de entrar em alguns marketplaces para conseguir vender. E eu lembro que no início, quando a gente fez o briefing desse cliente, ele falou exatamente isso. Ele falou, não aguento mais no WhatsApp vendedor meu respondendo questões de produto, tentando vender produto. E hoje é um sucesso esse cliente ali no Mercado Livre, no Marketplace, porque entender realmente isso também. Poxa, vale a pena você ficar ali 40 minutos, às vezes 30 minutos com uma pessoa que às vezes ela não vai ficar satisfeita com nenhuma das fotos que você enviou. Então, Sim. olhar a sua estrutura e falar, não, talvez eu preciso gastar energia então agora para entrar no marketplace. E aí cai nesse ponto que você trouxe até no começo, né, Rodrigo? As empresas, os negócios que vendem produtos, já começar a se estruturar e olhar para o marketplace se ainda não vende lá. Sim. Porque isso sim é venda online, né? Perfeito. Ou teu próprio site, né? Você direciona, o máximo que você vai fazer, você direciona o link para a pessoa, entendeu? Porque depois que você vendeu, fez todo esse trabalho de mostrar as fotos, aí ela fala assim, então me manda o link de pagamento. Aí você tem que entrar numa plataforma, gerar o link, colocar dentro do WhatsApp. Cara, é surreal o esforço e às vezes... Se você for olhar, né, fazer uma consultoria mesmo e olhar o tempo desperdiçado versus a margem de contribuição daquele item versus a hora de trabalhar daquela pessoa, você fala, não ganhei nada, entendeu? E aí, vai aumentando a quantidade de pessoas, vai deixando as pessoas insatisfeitas. Mas já que a gente entrou nessa conversa, eu tenho uma novidade aqui, ó.
TikTok Shop chega ao Brasil para rivalizar com o Mercado Livre e Magalu. TikTok Shop, o que vocês acreditam que seja isso? No TikTok hoje está concentrado um número gigantesco de audiência. Então, mas a forma de vender vai mudar. A gente veio falando de uma loja física, depois a gente veio falando do venda online pelo WhatsApp, depois nós falamos da venda site próprio, depois nós falamos da venda via marketplace, que a concorrência está alta, e agora vai entrar o TikTok Shop. Eu já me cadastrei, já estou na fila já para entrar. Só que aí, o que acontece? Como é que você vai vender isso? Entreter, provavelmente vai ser voltado para... E aí vai entrar os afiliados, é um outro boom que vai dar. Você pega um digital influencer, você vai disponibilizar seus itens lá, a pessoa vai falar, gostei do seu item, ela vai começar a fazer uma dancinha, porque eu não vou fazer dancinha, aí vai ter alguém lá que vai aparecer o link do meu item, ela vai dançar com a minha caneca e os pedidos vão cair. Então, olha só, você olha para o varejo convencional, eles não estão preparados para o marketplace, a gente tem que se preparar agora para o TikTok Shop. Tá todo mundo olhando para isso. E os grandes e-commerce estão com medo. Estão com medo. O TikTok é muito grande, né? Agora, a audiência é muito grande. Muito grande. Então, assim, às vezes você vai estar assistindo lá e vai aparecer o link embaixo. E aí ele vai ter o teu endereço, ele vai ter o teu cartão de crédito, ele vai ter tudo. Você vai falar, comprar, pronto. O pedido tá pronto. Olha só, comprar. Você viu, né? Porque a compra é por impulso, né? Você tá ali, o remarketing, martelando no celular, apertou o botão comprar, já sabe. Teu endereço, já sabe teu cartão de crédito. Comprei. E aí? E aí a logística se vira para entregar depois, mas ok. Mas e como que vai fazer essas lojas convencionais? Quantas coisas hoje eu preciso comprar para minha empresa? Eu vou falar, não vou sair não. Sim. Entra no Mercado Livre aí. Eu compro os insumos também tudo no Mercado Livre. Mercado Livre. No Mercado Livre. De escritório, tudo no Mercado Livre. Tudo. Aí, coitado da papelaria, coitado do cara, coitado não sei de quem, coitado. E aí, se ele, às vezes, eu comprei um cartucho, o cara é vizinho meu. Vizinho de galpão. Sinto muito. Opa. Corta. Eu comprei do vizinho meu. A hora que chegou, eu falei, eu não sabia que ele vendia aqui do lado. Aí eu já fui direto. Não passo mais pelo marketplace. Entendeu? Eu tenho até uma dúvida, Rodrigo. Eu achei interessante que você comentou. As pessoas vão no shopping pelo entretenimento e acabam comprando. A gente faz muito isso, né? Vou dar uma volta no shopping, eu compro. Acredito que nesses longos anos de experiência, lidando com pessoas, com negócios, o que você acha que seria interessante para uma pessoa... Eu vou me colocar aqui como próprio exemplo. Eu vou abrir uma loja de vitaminas, então. O que você acha que teria como entretenimento no sentido ali de atrair essas pessoas para minha loja? Obviamente que vai ter todo um trabalho de tráfego pago, chamando os vídeos que nós fizemos ontem, colocando a dor e a solução. Isso viralizou, a gente entendeu que era muito bom, eu dava uma dor, a pessoa está sentindo um cansaço, então ela pode suplementar com magnésio. Isso ajuda muito. Então a gente já deu uns vídeos ali, inclusive eu e o Felipe fizemos uns longos vídeos aí. Mas o que você daria de conselho, talvez, para uma pessoa que está pensando, o que eu posso colocar de entretenimento ali dentro da minha loja, ou o que eu posso fazer para chamar mais atenção ainda? Uma fachada melhor, alguma coisa... Ou até mesmo ter que colocar a loja dentro de um local que já é entretenimento, acho que também isso, né? Isso, junta na pergunta também. É isso aí. Porque só, eu vou contar eu sempre acreditei, né, que você sai de casa para trabalhar, para comprar e para fazer entretenimento. Na pandemia, nós aprendemos a trabalhar em casa, obrigatoriamente. Veio o home office, se falava-se de tanto home office, mas não concluiu igual concluiu na pandemia, se bem que agora está meio híbrido e algumas empresas estão voltando atrás. Ok. Depois a compra, aumentou-se o consumo de compra pela internet, né? Então as pessoas aprenderam a comprar. O entretenimento, você assistiu a live lá dos cantores sertanejos, fez um churrasco, acabou, ninguém quer mais escutar aquilo, ok? Lembra das reuniões talvez ser mais novo que eu, mas a minha mãe participava de algumas reuniões da Tupperware. Lembra da reunião que fazia o encontro das pessoas, das amigas que se encontravam na casa de alguém? E aí aconteceu o quê? Venda. Então, assim, vai ser num café, ou você vai abrir uma lojinha dentro do café, de uma loja conveniente, não sei. Algo que tenha fluxo de pessoas e depois que as pessoas queiram ir.
encontro, não sei relacionado ao teu item, mas você pega grupo de motoqueiro, eles se reúnem em algum lugar para tomar uma cerveja. O cara vai lá, monta uma loja de moto, de peça de moto, ele faz um churrasco toda sexta-feira, um monte de gente na porta lá da loja dele, tomando uma cerveja, colocando um chopp lá. Ele vende chopp, não é de graça. É uma loja de shopping que vende chopp. De moto que vende chopp. Você concorda? Eles estão lá, putz, preciso trocar minha luva. Pronto. Tirou a venda do marketplace e foi para a loja física. Entendeu? Se eu penso numa loja de brinquedo, cara, quando eu idealizei minha loja de brinquedo, cara, ia ter uma lanchonete dentro da loja. O pai vai lá, ia ter apresentação circense, ia ter teatro. No começo você faz de graça para trazer, depois você começa a cobrar. A hora que, né, a demanda está maior, mais pessoas querendo vir para o seu espetáculo, você cobra uma taxa simbólica. A pessoa está ali dentro, pronto, já vai comprar alguma coisa. Entendeu? Igual os parques nos Estados Unidos. Você sai de um brinquedo, você já entra dentro de uma loja. É só aprender com eles. Entendeu? Sim, sim. Agora, como que você vai fazer? Quem que é esse público? É um público de academia, não é de academia? Um grupo de corrida? Sei lá, pensei agora. O grupo de corrida vai sair da porta da tua loja. Pronto. O cara vai estar ali, preciso de mais energia para correr. Pronto. Já entendeu? Junta a compra, já trouxe para o físico. Aí você trouxe o entretenimento. Aí a criatividade. Para cada Perfeito. vai tentar achar dentro do seu nicho ali. Ou as empresas não estão mais, como vocês falam, um ecossistema, não sei se do marketing que gosta do ecossistema, né? Você vai agregando outras coisas, não só efetivamente ficar muito nichado ali no encapsulado. Você pode ter outras coisas. Imagina, você monta um café fitness, entendeu? Todo marombeiro, mais encapsulado numa única loja. Perfeito. É uma ideia, entendeu? Mas eu quero que as pessoas, um insight. que as pessoas entendam o que eu posso fazer, além de simplesmente vender só o encapsulado. Só o encapsulado. Legal. Né? Você pega o Mercado Livre, ele te financia, ele te empresta dinheiro, ele tem cartão de crédito, ele tem logística, ele tem operador logístico, ele armazena. Cara, o dinheiro vai ficando ali no ecossistema dele. Monta o seu ecossistema, né? Cria outras estruturas para agregar valor, entendeu? Perfeito. Por isso que é muito importante focar no público-alvo, você entender seu público, você entender como que ele se comporta, entender o que eu posso causar de experiência nele. Então, o que vai... como que eu vou... Tô pensando na questão física, tá? Mas de experiência, o que eu posso agregar de experiência pro meu público-alvo, que ele vai querer ter essa experiência? E tendo essa experiência, logo, ele vai consumir o produto na loja. O que você trouxe dos corredores eu achei fantástico, né? Os corredores adoram se encontrar em locais para sair, para fazer a corrida, para fazer o treino. Então, vamos se encontrar lá, porque lá tem um movimento que todo mundo sai para correr de lá. E aí, então vou comprar aquele produto lá. Você vai colocar um bebedor de água do lado de fora lá, uma água geladinha pro cara voltar, você tá disponibilizando uma água gelada. Simples assim, Sim. Entendeu? Então, só que assim, só voltando um ponto. Quando você está falando disso, você está falando disso da tua marca própria ou revenda de algum determinado produto. Porque quando você está no marketplace, eu quero fazer só uma analogia. Quando você está no marketplace, cara, a tua loja é um pouco invisível. Sim. Você concorda? Certeza. O cara está comprando no marketplace. Um ou outro que vai te seguir, você coloca uma cartinha, um agradecimento, me segue ali, mas é bem baixo, porque ele acredita no marketplace. A ideia é você transformar esses clientes em futuros clientes da tua própria marca. Quando você tem o teu próprio produto, vamos falar assim, que eu falo que hoje tem uma facilidade de fazer o white label, né? Você terceiriza a indústria, põe a tua marca, printa lá e vai para o mercado. Isso está muito fácil, principalmente encapsulado. Sim. Facilita muito você criar o seu... Aí entra no marketing, entra fazer um brand, aí você cria uma outra proporção e aí você direciona ele direto para o teu site, entendeu? Quando você tem tal marca. Agora, quando você está revendendo dentro do marketplace, você é bem escondido. Tem o produto de uma indústria, de um varejo que está vendendo para uma plataforma. Agora não, eu tenho a minha marca própria, estou no marketplace, faço o meu brand, faço a relevância, aí depois você pode transformar em franquia e vender para o Brasil todo. E aí a pessoa pode entrar direto no teu site,
Porque aí você vai ter um preço, com certeza, mais competitivo. Exato. Entendeu? Nossa, que aula, meu Deus. Fantástico, Rodrigo. Inclusive, tem uma marca que eu não vou arriscar falar o nome, mas ela faz algo fantástico. Em São Paulo, os corredores, aí trazendo de novo para isso, os corredores têm aumentado demais, tá? Sim. Uma onda realmente muito grande. E essa marca, ela deixa um showroom lá em São Paulo, se eu não me engano, acho que é próximo ali do Ibirapuera, enfim, que os corredores, eles vão lá, eles podem pegar o tênis, tudo isso gratuito. Então, ele tira o tênis dele, ele deixa o tênis dele lá, ele pega um tênis dessa marca, ele sai pra correr, aí ele volta, e depois ele tem toda uma gama de produto ali pra ele consumir. Seja uma barrinha de cereal, um isotônico, enfim. E depois eu fui estudar sobre isso, porque eu falei, nossa, imagina um investimento, tanto de investimento de gasto ali, que pode pensar no primeiro momento, e eles investem 80 mil por mês só pra fazer isso. Então, é realmente ali trabalhando brand, trabalhando marca. Traz muito esse ponto. Quando você tá num momento que você tem o seu próprio produto, você consegue trabalhar o brand dele. E aí não e olha como que essa marca é falada. Tanto que os corredores vão lá, gostam do tênis e compram. Então, o retorno disso é muito grande. Mas você trabalhar o brand também é muito importante. Quando você sai dessa de... Tirou do marketplace, já trouxe para sua marca, tá? Agora o que eu posso agregar mais? Já trouxe ele como recorrente, agora o que eu posso trabalhar de brand, trabalhar de marca para conseguir fazer e agregar mais valor ainda para E esse quando público, você né? surpreende o cliente, ele vai fazer questão de postar. E aí é o orgânico que Vai explode. viralizando. Que explode. Sim. Entendeu? Isso é grátis, né? Esse marketing aí. Por mais que você fez um agrado, fez um atendimento diferenciado, ele vai postar e vai republicar e mais pessoas vão querer entender, vai querer saber o que é, vai lá para testar, para ter experiência, aí entra no entretenimento. Sim. Volta, né? Na Se história criou o original. entretenimento Volta do no shopping. entretenimento do shopping. Perfeito. E olha como marketing sempre é tudo também. Eu amo esse assunto e sempre, todo episódio, ainda Uma bem paz. que a gente sempre traz ele aqui. Rodrigo, estamos quase chegando no final, você acredita? Como Ah, passa já? rápido. Muito Passa rápido. muito rápido. Esse sim Vamos é o fazer o episódio. parte 2. Esse sim é um episódio que eu continuaria aqui ainda. Facilmente. Facilmente. Mas antes de terminar, Rodrigo, temos algumas programações aqui. Primeiro eu quero fazer com você um ping-pong. A bom. gente gosta de falar algumas palavras e aí o que vier aí na sua mente, pode falar, pode ficar à vontade. Eu gosto dessa parte bastante. Traz bastante a essência aí do convidado. Vamos lá, vamos começar. Vamos. Sucesso, Resiliência. medo, Força. família, É tudo. inspiração, Deus. erro, Recomeçar. liberdade, Busca da felicidade. propósito, Aquilo que eu vim fazer. felicidade, Estar em harmonia. mudança Necessário. e futuro. Buscar aquilo que realmente faz teu coração feliz. Incrível! Amei, Rodrigo. Antes de finalizar também, queria que você falasse um pouquinho aí para o público que quer começar. Eu acho que não só no marketplace, mas toda a sua experiência de negócio mesmo, sabe? De trazer essa parte sua. O que você acredita que foi um sucesso para você estar tantos anos no mercado? Então, trazer uma palavra para eles aí também, fica à vontade. Obrigado. Na verdade, assim, eu sempre quis empreender, sempre foi minha vontade empreender, mas eu não venho de uma família empreendedora. Então, assim, o começo, para quem não tá, é um pouco difícil. Então, hoje, nesse mundo de e-commerce, todo mundo, né, você vê os posts, coach, todo mundo falando que é muito fácil ganhar dinheiro, né? Parece que é fácil. Não, fácil não é. Se fosse fácil, todo mundo teria mais gente fazendo. Mas se você realmente deseja e quer começar a fazer, empreender, a dica que eu for é começa. Começa a estudar, começa a entender, não sai já investindo dinheiro. Começa a estudar, começa a entender o negócio. Foi mesmo eu, com a experiência que eu já tinha de ter trabalhado como consultoria em outras empresas, eu fui estudar, dei um passo para trás, falei, ó, esse negócio eu não entendo. Então eu comecei a estudar, comecei a entender e fui aos poucos, investindo, crescendo, devagarzinho. E estudo até hoje, você sabe, as tecnologias estão cada vez mais. Então, busque, assim, o que te faça feliz. É isso que eu quero empreender? Cara, não desista. Invista, primeiro tempo, depois dinheiro. Tem uma frase que eu gosto de encerrar, que é uma frase do Abílio Diniz, principalmente nesse nosso negócio. Ganha-se o jogo do custo com duas coisas: tecnologia da informação e logística.
Incrível. É só isso. Obrigado. Obrigada. André, eu também agradeço demais agradeço, aí. Di. Foi incrível dividir a mesa com você também. E você também que ficou até aqui, vocês perceberam tanto de aula que foi esse episódio. Assim, não foi só um episódio, foi uma aula real. Então volte, anote tudo, porque inclusive nesse episódio o Rodrigo, ele trouxe até um spoiler aí do futuro, de uma plataforma que tá surgindo. Então, você precisa se antecipar, você precisa estar por dentro de tudo. E tenho certeza que você também vai ter muito sucesso caso queira ingressar. Então, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.